Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. E como o tempo é relativo, o seu host de hoje, João Pedro, está aqui no início desse podcast, mas depois da gravação dele, só para dar um aviso sobre o formato dele e um recadinho também sobre os nossos apoiadores. Bom, nesse podcast nós trouxemos uma proposta um pouco diferente. A ideia é ser algo mais pessoal, é trazer muito mais um relato de como está sendo a experiência de estudar na pandemia, de ser um professor, de ser um aluno durante todo esse momento caótico em que nós vivemos. Esperemos que vocês gostem desse formato um pouco diferente do que a gente normalmente faz e, novamente, queremos agradecer aos nossos apoiadores Milton Pinto Pereira Rodrigues, Felipe Menezes e Eliel Custódio Damasceno por tornarem esse podcast possível. É isso, muito obrigado e bom podcast para vocês. Olá, seres humanos altamente evoluídos ou não. Aqui é João Pedro Freitas e bem-vindos a mais um Tesla Coil. E dessa vez a gente está sem convidado, só com gente da casa, mas não por isso o podcast vai ser pior, vai ser maravilhoso. Bom, vamos lá. Começando com o Gustavo. E aí, galera, é um prazer revê-los. Handel. Oi, gente, bom dia, boa tarde e boa noite. E Lívia. Oi, gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do EAD, a experiência da reabertura das escolas em outros países, como isso está afetando as pessoas num nível mais pessoal. A gente não vai trazer tanto do lado de política pública, a gente vai mais entender como está sendo essa experiência para as pessoas. Então, para isso, o Gustavo, ele participa de um cursinho pré-vestibular. A mãe da Lívia é professora do ensino fundamental, se eu não me engano. E o Handel, ele entrevistou um pessoal de outros países para entender como está sendo a experiência deles nesse período. Então, vamos lá, vamos começar o cast. Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Bom, acho que a primeira pergunta é como é que foi implementado o EAD na instituição de vocês, onde vocês moram? Foi algo rápido? Deu pandemia? 2 semanas depois já estava com algo organizado? Demorou? Foi algo mais lento? Então, para começar, eu queria ouvir a experiência do Gustavo. Então, eu tenho 2 perspectivas, né, igual você falou. Como aluno na UFMG, e como aluno demorou bastante de começar, porque houveram várias discussões na universidade de como começar o EAD. Teve um movimento entre os alunos de não deixar ninguém para trás, esse era o título do movimento, para ter uma ajuda para quem não tinha acesso à internet ou alguma tecnologia para acompanhar, para poder conseguir acompanhar o EAD. Então demorou bastante, só que o resultado final, apesar de que é doloroso estudar EAD, tem vários pontos negativos que a gente não está acostumado, né? A gente estuda desde os 4 anos de idade presencial, aí do nada é isso, né? Mas só que acho que na UFMG foi bem implementado nessa questão. Acho que em uma questão assim, na política da universidade foi bem implementado na medida do possível, tipo assim, no meio da crise, no meio do nada, né? E é um desafio no sentido de disciplina, independência do professor, não ter mais aquele contato, né? Que é o que a gente sempre está conversando aí durante essa pandemia. E minha outra perspectiva é que eu estou fazendo, né, na verdade, junto com outra pessoa que faz física, ele faz física na UFV, o Luiz. Aqui na nossa cidade, uma cidade bem pequena, de 40 mil habitantes, Espinosa, a gente fez um projeto chamado Projeto Acelera, que é tipo um cursinho popular para o pessoal da escola pública daqui. Então, dando aula para esse pessoal, a minha experiência é de que se a gente tem a dificuldade como aluno de estudar a matéria, de ter a independência, eu acho que a dificuldade do professor seria essa dificuldade de ajudar o aluno a ter essa independência, sair daquele costume de o professor pegar na mão e ensinar tudo e, ao mesmo tempo, conseguir estimular as pessoas de forma que elas continuem no hábito de estudar, né? Porque, igual quando a gente está estudando para um vestibular, tipo Enem ou alguma coisa assim,
e a gente está sozinho sempre em casa, na quarentena, não tem nenhum contato com colegas, não tem aquele ambiente escolar para poder estudar, é muito complicado gerar esse estímulo, gerar essa vontade, mesmo às vezes as coisas que a gente gosta de estudar. É estranho estudar sozinho, estudar só você e a frieza do livro, sabe? Então, eu acho que por isso que no projeto Acelera, né, quem quiser olhar no Instagram nosso, tem lá, a gente tentou limitar para menos pessoas, de 15 a 20 pessoas, que a gente está ajudando por agora, para poder ter esse atendimento mais particularizado, personalizado, para tentar realmente ajudar o máximo possível, porque a gente está tentando ajudar esse pessoal da escola pública, e aqui, pelo menos na nossa cidade, também a perspectiva deles, né, que a gente vem conversando com eles, é que, tipo assim, o João falou que não ia ter a crítica às políticas públicas, mas essa é uma constatação de fatos que, tipo, eles só, quando começam as aulas, eles só recebem vídeos pequenos, chamado patch, eu nem lembro mais o que significa a sigla, eles recebem patches, tipo, com vídeos curtinhos explicando a matéria e uma atividadezinha bem básica, assim. Então, o que já era uma dificuldade no ensino público, eu acho que aumentou o abismo, né, entre o ensino público e o privado nesse sentido para os vestibulares, e aí eu acho que essa é a perspectiva, assim, fazendo um resumão bem resumido do que a gente está vivendo aí, tanto na universidade, o FMG, dando aula, assim, é uma iniciativa nossa, né, meu e do Luiz, no Projeto Acelera, e no ensino público aqui da minha cidade. Essas são as três perspectivas. Eu acho que a Lívia e o Randall têm muito mais a enriquecer aí, que fizeram outras coisas, outras lentes aí para essa realidade. Ok, muito obrigado, Gustavo. Bom, a Lívia vai contar um pouco da sua perspectiva como aluna da Universidade Federal e também a perspectiva da sua mãe como professor do ensino fundamental. Seria incrível. Então, para ser implementado o EAD aqui na universidade que eu tô, demorou bastante, demorou cerca de uns 5 meses. Acho que foi principalmente falta de organização também, mas faz parte. E, como eu disse, demorou bastante. Quando começou foi o PRE, e só agora a gente está começando oficialmente o 2020.1, então atrasou bastante vários processos que tinham e acabou que muita gente ficou atrás. Eu comecei o curso um pouquinho agora, faz pouco tempo, e tô pagando ainda o primeiro período, sabe? Tá sendo bem diluído, mas pelo menos a gente já tá estudando. E agora voltando um pouco para a perspectiva da minha mãe, eu não cheguei a dar aula durante essa quarentena, mas vi de perto e acompanhei de perto e ajudei minha mãe nesse quesito de ser professora de ensino fundamental para alunos de 6, 7 anos que ainda estavam tendo aquele contato com tecnologia e ver como usar as plataformas. E dar aula para criança não é fácil, né? Até dia a dia mesmo, sala de aula presencial, já é difícil. Aí ter que se adaptar a essa plataforma nova. E eu fico me perguntando como deve ter sido também para os alunos, para as crianças pequenas que tiveram que se adaptar a isso, porque, sabe, é parte da infância a gente ter contato com outras pessoas, interagir, trocar experiência, viver, brincar. E durante um ano inteiro não estavam podendo fazer isso, sabe? Então acho que esse lado das crianças pequenas acabou afetando bastante, tanto que algumas psicólogas já dialogam sobre esse acontecimento dessas crianças terem passado muito tempo em casa, e como isso pode afetar no futuro delas. E aí, só prolongando um pouco mais, outra coisa que a minha mãe teve que enfrentar, além de esse processo de, durante as aulas, é ter que ainda parar diversas vezes, internet cair, ter que ajudar aluno, e aluno
acaba saindo da sala, entre diversas coisas. Teve também a parte por fora, preparação de aula, adaptação à plataforma da própria professora e preparação de slides, sabe? Coisa que não era tão comum antigamente, mas que agora, questão de fazer prova e tal, tudo acabou se tornando digital e ter que se adaptar a isso foi, de uma certa forma, teve seus benefícios, mas foi bastante, digamos, difícil. E eu acompanhei de perto, também acompanhei tipo, os meus irmãos assistindo aula online assim que começou. Foi bem cansativo, porque assim, como mesmo o Gustavo estava falando, é aquele negócio de um incentivo para pegar no livro e sendo tudo online, meio que acaba se desgastando e sendo mais propício a não aprender de verdade aquilo. E eu também posso falar um pouco por mim, porque às vezes claro, é bastante diferente ter aula online e ter aula presencial. A diferença é gritante quando a gente começa a ver aulas que, sei lá, o professor é bastante monótono, sabe, essas coisas. E já tem essa dificuldade, aí entra na plataforma online que dá a você várias distrações, enfim, questão do ensino mesmo. Acho que essas coisas que eu tenho a contribuir, e foi isso, gente. Agora, Randall, por favor, conta um pouquinho pra gente da sua experiência e também da experiência das pessoas que você entrevistou em relação a como o EAD foi implementado, enfim, algo é seu. A minha experiência com o EAD é muita experiência, tangencia um pouco com o que o Gustavo e a Lívia contaram. Acredito que, como eles, não esperávamos que a pandemia fosse durar tanto, né? Isso afetou um pouco o preparo da minha escola. Eu estudo no Coltec, que é um colégio técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, no mesmo estado, e que o Jones nosso host. E então, senti que foi isso. No começo estavam todo mundo desajustado, né? Os professores não sabiam como lidar com as plataformas, os alunos não sabiam como se comportar, o que esperar do EAD, o que era bom, o que era ruim, o que seria um aluno bom no ensino remoto. E muita gente tem dificuldade, de fato, em lidar. Eu fui uma pessoa que não tive tanta dificuldade, mas exigiu muito tempo de mim e foi desgastante. As aulas, pretendia-se que as aulas durassem 5 horas, mas além das 5 horas, eu tive que ficar 10, 12 horas na frente do computador para conseguir aprender o que o professor esperava. Mas muitos amigos conseguiram. Mas acabou, né, gente? Formei esse ano. E aí eu perguntei para 4 pessoas ao redor do mundo o que eles pensavam e como eles experienciavam. O primeiro é o Slugman, ele mora na Alemanha. Ele pediu para ser identificado assim. E ele comentou de uma maneira bem engraçada. Ele falou que assim, e simplesmente a experiência dele foi que os professores colocavam muita coisa numa plataforma online que quebrava e que os professores também sequer sabiam como usar um PowerPoint. Essa foi a experiência dele. Aí eu perguntei pra Lara, da Colômbia, e ela falou que foi frustrante. Ela tem 17 anos, estava no último ano do ensino médio dela. Ela falou que foi frustrante, que não entendia os professores e que não sabia sequer como pedir ajuda, porque ela não sabia como usar a plataforma, não sabia a quem devia pedir ajuda, etc. E aí eu perguntei pra Serenity, que mora na Flórida, e ela falou que a experiência dela é que a maioria das pessoas fazem o EAD nos computadores da escola, mas ela e o irmão optaram por usar os computadores em casa, e aí os professores conectam os alunos numa plataforma chamada Schoology, onde tem todas as coisas necessárias. E eles têm escola diariamente. Além desses exercícios que eles fazem, eles têm conferências síncronas com Zoom no site de uma plataforma chamada Big Blue Button. E aí eu perguntei pro Rafael, ele mora no Luxemburgo, ele tem 26 anos. A experiência dele com o EAD não foi boa, não. Na verdade, a pandemia em si afetou ele no emprego, né? Então ele teve que se mudar para a Alemanha e isso afetou muito a maneira como ele estava lidando com a faculdade. E principalmente porque tudo é muito caro no país onde ele mora. Então o maior problema com o ensino remoto, de fato, foi as outras coisas que a pandemia trouxe para um aluno de faculdade com a idade dele, né? 26 anos. E é isso. Bom, agora, muito obrigado, Randall. Muito obrigado por compartilhar. Agora eu queria saber, vou seguir a mesma ordem da primeira pergunta, o que vocês pensam sobre o EAD? O que vocês sentem mais falta
em relação às aulas presenciais, né? Aí contem as suas experiências, tanto sendo alunos como professores, enfim. Gustavo, conta um pouquinho pra gente a sua experiência. Bom, sobre o que eu penso sobre o EAD é que, por uma questão, acho que a aula presencial, ela tem aquele, igual a Lívia tinha dito na parte dela sobre como foi implementado. No presencial, a gente tem toda aquela rede de pessoas, todo aquele coletivo, né, os professores, os colegas, a coordenação escolar, da universidade, do colégio, tanto faz. Tem todo esse conjunto de pessoas que se une para que você também, como indivíduo, possa aprender e que as pessoas coletivamente também aprendam, façam trocas e tal. Eu acho que essa riqueza que o ambiente presencial traz para o indivíduo, essa riqueza, acho que isso é a maior perda que a gente tem. Por exemplo, em questão, no meu ensino médio, né, eu fiz todo presencial, do primeiro ao terceiro ano, principalmente o terceiro ano, foi essencial para mim que fosse presencial, para formação cultural que eu tive, assim, o contato com pessoas diferentes que eu tive, foi essencial para minha formação, assim, minha personalidade, as coisas como eu vejo o mundo hoje. Então, eu acho que a formação cultural, ela, no EAD, tipo, a gente já está há mais de um ano, né, com o EAD, então acho que essa formação cultural, esse contato com o diferente, pode ser a nossa maior perda para as pessoas individualmente. E eu acho que um ponto positivo, talvez, do EAD, eu falei um negativo, né? Então, um ponto positivo que eu vejo é que o EAD, pelo menos no Brasil, ele sempre não foi muito visto, né? Assim, não foi dada muita importância para ele, mas com essa nova visão dele, né? Meio que forçado, né? Forçado completamente. A gente teve que aderir ao EAD forçadamente. É uma visão nova que a gente tem de educação. A educação vai mudar. Quando a gente voltar às aulas presenciais, não vai ser a mesma coisa que era antes do EAD. E eu acho que o ponto positivo disso é que, para nós como sociedade, a consequência disso será que nós talvez tenhamos mais estudos acadêmicos sobre o EAD, sobre os impactos dele, formas mais eficientes de utilizar o EAD. Escolas, faculdades estão investindo em uma estrutura que ajude os alunos a aprenderem EAD. Então, eu acho que se isso se mantém, talvez nós possamos levar a educação a lugares que têm muita dificuldade em acessá-la. Então, acho que talvez com esse progresso no EAD, nós possamos universalizar mais o ensino e a educação no futuro. Então, tipo, para comunidades isoladas geograficamente, esse tipo de coisa. Então, acho que um ponto positivo, um ponto negativo que eu penso sobre ele e que eu sinto mais falta é isso mesmo, essa troca que a gente tem. Tipo, eu entrei na faculdade, né, de física e, tipo, eu fiquei 2 semanas lá no campus e, tipo, aquelas 2 semanas tendo contato com o ambiente da universidade e com as pessoas ali, mesmo que aleatoriamente ali, foi mais rico culturalmente, foi mais humano, vamos dizer assim, do que 1 ano e meio inteiro de AD. Então, 2 semanas só, sabe? Então, acho que esse é o que eu sinto mais falta, essa troca. E é isso. Entendi. Muito obrigado, Gustavo. Agora, Lívia. Pra falar a verdade, o que eu mais sinto real saudade é de conseguir ter uma rotina, sabe? Porque assim, era todo aquele negócio de acordar cedo, saber que tem que ir pra tal lugar, e depois de tarde, sei lá, ficar na escola ou na faculdade, fazendo parte de algum projeto, de alguma pesquisa, sabe? Esse negócio de estar fora de casa, de andar, de ver cidade, ver pessoas diferentes, conversar, é o que eu ter contato humano, sabe? É o que eu sinto mais falta, porque quando a pessoa está dentro de casa, a pessoa tem que estabelecer o seu próprio horário, tem que tentar criar barreiras de esse daqui é o local que eu estudo, esse daqui é o local que eu descanso, esse daqui é o local que vou, sei lá, ficar com a família, e às vezes misturar essas coisas acaba deixando uma coisa meio
não tão boa pra gente. Porque, por exemplo, eu sei que pode parecer besteira, mas chegar e tornar, sei lá, a cama um local de estudo, às vezes acaba atrapalhando quando eu vou dormir, porque aí eu não consigo me desligar uma coisa ou outra, fico pensando. E acho que o que eu mais sinto falta real é esse negócio de, ok, eu vou dormir tal hora, porque amanhã eu vou acordar tal hora, porque eu sei como é que vai ser o meu dia, eu já tô me planejando pra isso. Assim, eu já tô pegando um pouco desse ritmo, porque tem as aulas e a gente tem que se preparar para elas, então essa rotina a gente acaba desenvolvendo de forma ou de outra. Mas eu também sinto bastante falta desse negócio de sair, de ver o mundo, ver as pessoas, e espero que em 2022, pelo menos, a gente consiga, pelo menos com a vacina aqui. Sei que não tão eficiente ainda o nosso processo de vacinação, mas eu espero que a gente volte a ter essas coisas. E aí foi isso. Ok, muito obrigado, Lívia. Bom, agora, Handel, sua experiência e a experiência das pessoas que você entrevistou. Eu, graças a Deus, minha experiência foi boa. Então, eu tive amigos que estavam ao meu lado. E o EAD, pra mim, não foi uma coisa tão ruim assim. Embora pra muita gente tenha sido, de fato, ruim. Tenha afetado mentalmente. Embora eu tenha que me dedicar mais pra fazer as atividades, eu estava ao lado dos meus amigos. Então, eu vi também um esforço de professores em tá fazendo certo. Tá bom. E o que eu sinto mais falta era exatamente estar com os meus amigos. Tanto que foi uma coisa que me ajudou a superar o EAD. Quando eu estava ao lado dos meus amigos, eu conseguia fazer 1001 coisas na época do colégio. Nossa, eu não sabia como 10 horas. Eu saía 7 da manhã e geralmente entrava 7 e saía 7 da noite do colégio. Eu não sabia como em 10 horas. Eu conseguia fazer tantos exercícios, tantos trabalhos e dar conta. Quando o EAD chegou, eu ficava preso no estudo de 2 tópicos específicos de uma matéria, etc. Então, rendia menos. E aí, quando na Alemanha, com o Slugman, eu perguntei para ele o que ele pensa, né? E ele, na verdade, ele ficou feliz, de certa forma, com o EAD. Porque ele tinha enfrentado depressão durante 3 anos. Agora, de fato, ele está melhor. Mas isso fez com que as notas dele diminuíssem. E um dos problemas é que ele tem um problema. Ele fica muito ansioso quando ele está em sociedade, quando ele está com muita gente ao redor dele. Então, o isolamento proporcionou que ele pudesse se dedicar um pouco mais nos estudos. E agora as notas dele estão aumentando. Então, essa foi o que ele pensava sobre a EAD e ele não sentia muita falta, não. Então, que ele tinha dificuldade de interagir com os colegas, então ele não sente falta disso no EAD, não. Mas um ponto interessante do que ele falou, que na Alemanha eles estão pesado na questão dos exercícios, tal como eu comentei aqui no Brasil. Então ele tem aulas de 7h40 a meio-dia e 50. E que eu não lembro se ele falou que era o de 7h40 até as 3 da tarde. E em dias era até meio-dia e 50, ou se havia outros intervalos após as 3 da tarde. Mas em suma, além dessas aulas síncronas, ele tinha também que fazer... ele tinha provas e muitos exercícios, então para ele era bem difícil. Na Lara, na Colômbia, ela sentia que não estava ajudando com muita coisa, que era muito difícil e que as pessoas não estavam apoiando, né? E ela sentia muita falta de por ela estar no último ano, né? Ela estava muito ansiosa, ela sentia muita falta de estar com os amigos, de ter vivenciado, né, o último ano. Então tem uma formatura e cumprir as metas que ela havia estabelecido. A Serenity, na Flórida, ela tem 13 anos. Ela falou que acha que a aula online é boa e ruim, porque ela podia focar mais nos trabalhos escolares, mas para ela e o irmão dela, as notas estavam caindo um pouco. E eles estavam tentando voltar, né, subir. A gente sabe que o sistema de ensino americano, a gente até começou isso em off, ele exige que os alunos tenham boas notas escolar, né? Eles veem o aluno como um todo. Então, para ela que queria entrar numa universidade boa, era muito importante se dedicar nisso. E aí, eu perguntei pro Rafael, 26 anos. Atualmente ele tá morando na Alemanha, mas ele estuda a vida. E aí, isso é na Europa. E ele comentou que ele sente que
o EAD era cansativo e que o sistema de ensino cobrava muito no país onde ele ensina. Ele morava em Luxemburgo, né? E lá são muitas línguas. São ensinadas na escola. Ele comentou que, além do inglês, do alemão e do francês, porque o Luxemburgo fica entre a Alemanha e a França, eles aprendem ainda espanhol, russo e muitas outras línguas. Além disso, há uma cobrança muito grande na sociedade para empregos que envolvam a licenciatura e empregos envolvendo áreas econômicas. Então, economia, administração e gestão comercial. Isso cobrava muito dos estudantes. E a experiência dele como estudante de ensino superior foi ruim. Exatamente porque ele não conseguia lidar, né? Para ele foi ruim o EAD porque não conseguia lidar com o emprego que estava tendo baixa nas vendas, com as aulas online. Então, foi bem prejudicial. E é isso. Ok, entendido. Bom, a situação do ensino remoto, ela é muito complicada, acho que para todos os estudantes e docentes, né? Enfim, e essa falta de interação com as pessoas, essa falta de encontro com o diferente, que foi uma questão que eu percebi nas falas dos três, né? Na fala tanto da Lívia, quanto do Randall, quanto do Gustavo, assim, é realmente muito complicado. Porque, principalmente para uma criança, como a Lívia falou, fase de primeira infância, é muito importante que ela tenha esse contato, essa formação social, né? Traz, assim, é essencial para que a criança ela tenha o máximo de exposição cultural, enfim, durante a primeira infância, que é um período muito importante de formação do cérebro. E, bom, enfim, se a gente fosse entrar para o lado de política pública, é um dos períodos que investir em educação dá mais retorno na renda futura de uma criança, por exemplo. Bom, acho que é uma pergunta que pode parecer um pouco boba, mas acho que ela é bem importante, que vocês se lembram do último dia antes disso tudo começar? Vocês se lembram de como foi? Enfim, então, Gustavo, se você puder contar a sua experiência, por favor. Acho uma pergunta muito interessante, porque ela dá uma amostrazinha do passado, né? Talvez não seja tão bobo, mas eu me lembro muito bem desse dia. Me despedi de várias pessoas naquele dia, assim, de colegas que tinha acabado de conhecer durante 2 semanas ali no campus, e de pessoas que eu já conheci, que foram para lá junto comigo. E a faculdade é lá em BH, né? E eu moro a 500 ou 700, algo entre isso, quilômetros de distância de lá. E aí eu vim embora para minha cidade natal, pensando, daqui 1 mês, 2 meses, estamos lá de volta, né? Vamos esperar só um pouquinho, ter paciência. E aí agora já quase 1 ano e meio, e sem previsão de volta ainda, por causa da situação atual. Estamos, inclusive, em uma situação bem feia. E acho que esse último dia foi bem gasto, foi mais um dia assim. O último dia lá, nem foi de aula, na verdade. Lá já estava tudo parado, porque já tinham, acho que, alguns casos dentro da universidade. Tinham parado as aulas, só que a gente se reuniu para despedir, então um último momento foi um momento bem gasto de despedida e um até logo, né? Espera. E foi isso. Muito obrigado, Gustavo. Bom, Lívia? Nossa, eu lembro muito bem de como foi, porque, tipo, como eu falei pra vocês já sabem, eu tô entrando na faculdade agora. E uma semana antes de começar a quarentena, foi tipo, recepção dos calouros e tal. E, pelo menos na minha cidade, moro em Maceió, Maceió Alagoas, a gente ainda não tinha tido quase nenhum caso. Tava começando assim, e quando passou essa semana dos calouros, que foi a recepção dos calouros, mostrar a faculdade e tal, no primeiro dia de aula, que foi 16 de março de 2020, eu tive, tipo, 2 aulas. A segunda aula foi sobre Introdução à Engenharia de Computação, que é o curso que eu faço, e o professor era o coordenador do bloco em que eu estudo. Ele falou, provavelmente a gente vai acabar ficando 15 dias aí sem ter aula por causa dessa pandemia.
a gente vai se reunir agora aqui com o reitor da universidade para ter certeza sobre isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei o meu primeiro dia de universidade animado, porque estava começando tudo, mas já recebi isso, e aí eu cheguei em casa, eu vi a reunião pelo YouTube, que eles disponibilizaram, e foi esse negócio. Aí tava aquela expectativa, vão ser só 15 dias, depois já começa a faculdade de verdade. E aí dos 15 dias viraram um mês, que viraram 2, que viraram 4, e a gente já tá em 2021 com aulas online. Pois é. É até engraçado você falar isso. Gente, vai demorar 15 dias. Tá demorando muito. Nossa, Sim, estávamos iludidos, né? Ué, Sim. a verdade é que ninguém fazia noção disso. Quando eu tava entrevistando a galera, essa pergunta foi feita também pra galera, né? E os Langman não. O garoto da Alemanha, ele não comentou, tipo. Ele comentou que o pessoal achava que ia ser rápido na Alemanha. Na Colômbia, eles não pensavam que ele ia durar tanto. E a única que comentou, ela tem 13 anos, comentou, fazer alguma ideia que talvez não fosse ser tão fácil, é a que mora na Califórnia, a Serenity. Ela falou que, e até comentou com mais detalhes, ela falou que ela lembra do último dia, que foi uma coisa assim, super normal de escola, brincou com os colegas e tudo. E na última aula a professora comentou tudo que eles sabiam sobre o coronavírus e a Covid-19. E quando ela comentou, ela falou, gente, talvez a gente possa ficar mais tempo do que a gente queira em casa. E é por isso que a escola dela soube lidar tão bem, tem plataforma, uma plataforma que ela comenta, que funciona direitinho e tudo. Mas foi a única que estava preparada. De todas as outras todas as pessoas que eu entrevistei, ninguém imaginava que ia durar tão tempo. Eu também não imaginava. Meu último dia no Coltec foi entregando o negócio de estágio, que eu tinha conseguido um estágio surreal, muito difícil na engenharia, que era para trabalhar com fotônica, fazendo vários experimentos, uma coisa que eu adorava, que depois não foi para frente, porque era presencial de fato. E os professores falando, a gente vai ficar realmente 20 dias sem aula, muito similar com o que a Lívia contou, e depois a gente tá voltando. Eu tava muito ansioso, era meu último ano, igual a Laura comentou aqui, a moça da Colômbia. Tava muito ansioso, né? Fui até formatura e tudo. Acho que a gente queria acreditar que ia ser rápido, e não foi. Não tá sendo rápido. Foram, acho que, os 15 dias mais longos da história, né? Parece que é todo Mas um dia, João. Pra mim, parece que o dia ainda não acabou. Eu ainda tô vivendo aquele dia que eu recebi a notícia da pandemia. Tem sido tudo tão rápido, acontecendo diariamente, tão massivo. Não acredito que estão um ano. Cara, assim, saindo um pouquinho do meu papel de host, compartilhando um pouco de experiência, eu sinto isso também. Parece que não tem um ano, sabe? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Né? Parece que foi ontem. E, sei lá, é muito estranho, sabe? É muito estranho, porque a vida tá passando na nossa frente, a gente não sabe o que fazer. Sabe, é um ano que ao mesmo tempo que eu fiz muita coisa, eu sinto que eu não fiz nada, porque eu fiquei basicamente o ano inteiro sentado no meu quarto, então... E o quanto que isso prejudicou? Eu comecei a ter problemas de vista. Não tem uma variação de ambientes, né? Parece que o mundo pausou, assim... Sim. Só vai voltar. É um grande vídeo do YouTube. Sim. Bom, para finalizar nessa direção, como eu comentei, para mim foi uma experiência agridoce. Teve momentos bons, projetos que eu construí que foram ótimos, mas teve momentos horríveis também. E, bom, agora para vocês conseguem me dizer 3 pontos negativos e 3 pontos positivos do EAD, enfim, dessa situação específica? Gustavo, se você quiser começar. Claro, enfim, eu tenho citado alguns, né, enquanto a nossa conversa aqui, então eu acho que eu vou ser mais sucinto nessa. Então acho que eu vou começar com os negativos, que seria perder essa formação cultural, né, perder esse contato com outras pessoas. Um segundo ponto negativo, a falta de socialização, que eu acho que é algo parecido com o anterior, só que o anterior é quando... que eu falei, quando a gente perde o conhecimento do outro, né? E e perder a socialização é o simples fato de estar com o outro. Eu acho que isso é muito negativo, acho que merece um ponto só para isso. E outro ponto negativo que eu vou colocar é tanto negativo quanto positivo, que eu acho que é um fortalecimento da individualidade. Talvez nós tenhamos
voltado o nosso olhar para nós mesmos durante a quarentena, o que é bom e ao mesmo tempo pode ser um pouco ruim, porque pode acabar atrofiando aí o nosso olhar para as outras pessoas e a gente ter que fazer uma espécie de, entre aspas, fisioterapia para poder aprender a socializar de novo depois que voltar da quarentena. Agora, mais 2 pontos positivos, né? Já que eu coloquei um aí já. Talvez, ponto positivo, acho que esse aumento de independência, em questão de independência em relação ao aprendizado de professor, ao aprendizado de coisas. Teve um certo momento, por exemplo, que o Randall falou que ele precisou se esforçar muito, né, assistir 5 horas de aula e ainda ter que devotar muito esforço fora dessas aulas. Então, sei lá, eu aprendi a nem assistir a aula porque as aulas não estavam tão legais. Então, eu tive que aprender a aprender. Eu acho que essa independência, então, foi boa para me fortalecer essa independência em mim. E também eu acho que um fruto disso, que também merece ser um ponto positivo, é que essas pauladas que a gente acaba levando do EAD faz a gente aprender umas coisas, tipo, essa independência fez com que eu pudesse não só aprender as coisas da faculdade, também como procurar novos conhecimentos para minha vida, que, tipo assim, a internet é um lugar cheio de informações e que a gente pode desenvolver conhecimentos aí a partir dessas informações, né, fazer algum curso por fora e tal. Eu acho que aprendi a fazer isso no EAD, aprendi a tomar mais iniciativa para fazer certas coisas no EAD, então eu acho que o que resume os 3 pontos positivos é esse desenvolvimento pessoal, esse olhar para dentro da gente, e os negativos é a perda do coletivo. Então, é basicamente isso. Muito obrigado, Gustavo. Lívia, por favor, sua perspectiva. Então, para não prolongar muito e não ficar repetitivo, eu acho que alguns pontos principais negativos do EAD foi... O Gustavo já tinha falado um pouco disso e eu vou retomar. Foi esse atraso que a gente consegue observar da rede pública e da rede privada, tanto no ensino fundamental, médio, de graduação, porque a gente viu que as públicas demoraram um pouco para integrar e a qualidade também não vem sendo tão boa assim, ao contrário da particular que começou logo e as pessoas não se atrasaram tanto nível faculdade como nível ensino médio, pré-preparado para o Enem, como de formação básica. Então eu acho que isso seria... Eu vou falar só porque eu acho que o Randall vai ter mais a abordar com relação às experiências que ele entrevistou. E um ponto positivo que eu daria na quarentena seria esse negócio de... Como posso botar em palavras sucintas? Isso de... Acho que se resumiria a autoconhecimento mesmo. Autoconhecimento de saber os seus limites, de continuar insistindo, porque, sinceramente, na realidade que a gente tá, às vezes é um pouco desesperançoso e ter força para continuar tentando e saber que você consegue continuar tentando para dar um resultado bom e persistir naquilo que você acredita, às vezes acaba sendo um pouco difícil, tendo visto o cenário que a gente tá. Então, acho que esse negócio de desenvolver esses pontos em você, resiliência e autoconhecimento, foram uns pontos positivos que acho que eu passei e algumas pessoas também. E tudo bem, também não conseguir essas coisas porque faz parte, a gente não tá num cenário ideal e o negócio é continuar tentando e é isso. Muito obrigado. Agora, para finalizar, Randall, sua perspectiva. A minha perspectiva, se eu fosse colocar 3 pontos, seriam realmente, igual o Gustavo disse, eu consegui aprender a aprender. Então, além das aulas, eu fazia questão de assistir, era mais porque o professor se dedicava.
E aí eu fazia questão de dar o meu máximo, assistir às aulas, etc. E a explorar o máximo dos livros. E aí os livros realmente, livros educacionais, livros didáticos, viraram meus grandes amigos. Outro ponto positivo, que é um ponto positivo, que a Laura da Colômbia mais foi uma coisa real. E um outro ponto positivo é que eu consegui aceitar os laços, não só com a minha família, mas com os meus amigos. Então eu pude entender quais são as amizades que eu vou levar pra fora do... E 3 pontos negativos. Pra meter o pau agora no EAD, preciso falar do excesso de atividades, dos alunos que não abrem a câmera e que não se relacionam direito com o professor, ou dos professores que acham que PDF é bom. Qual desses contar? Porque assim, foram vários problemas negativos, os pontos negativos de fato. Mas vamos contar sobre o que o pessoal de fora contou, que é o que todo mundo quer saber. Aí o Slugman, ele falou que as vantagens é que ele pode fazer tudo igual em casa. Ele que tá na Alemanha, ele falou que isso é bom pra ele, que ele faz de uma maneira rápida, não tem que se preocupar com isso. E ele tem que mostrar, se aparecer pras pessoas. E ele tem de cometer de cuidado com isso, faz sentido, né? E aí ele falou que os pontos ruins é que os professores não entendem tecnologia, os professores dão muito exercício, tem problemas a todo momento com a plataforma que eles usam, que é bem parecido com o que eu passei também. Ou seja, não é só no Brasil que essas coisas acontecem. A Lara da Colômbia, ela falou que os pontos positivos é que ajudou ela a entender assim, e aumentou os laços com a família, porque todos estavam... Uma coisa bonita, né? O ponto negativo é que ela não pôde ter formatura, vivenciar alguns momentos com os amigos e cumprir algumas metas que ela tinha fixado para si mesma. Quando eu perguntei pra Serene, lá na Flórida, ela falou que ela é muito organizada. Ela falou assim, primeiro, você pode focar um pouco mais no que teoricamente você devia fazer na escola, o que é bom. Com o Zoom e essa outra plataforma que ela chama de Big Blue Button, a conferência, você consegue estudar, você consegue ouvir o professor melhor, porque os alunos conversando em paralelo, que tem geralmente na aula, isso não acontece, isso não existe. Então você consegue focar no professor. Isso é bom mesmo. E a terceira é que a maioria das coisas usadas na sala são mais fáceis as plataformas, elas facilitam alguns exercícios, então ela consegue terminar rapidamente, o professor que corrige de uma maneira muito mais rápida. E os ruins, ela apontou outros 3. Falou que na verdade ela falou que só tem um grande ruim para ela, que é o fato dela ter aula online. Ela também tem a possibilidade de ir a outros sites que não são escolares enquanto o professor dá aula. Isso ela falou que é possivelmente uma das razões que está fazendo tantos alunos falharem, sabe, nos exercícios, porque eles assistem um professor dando aula, deixam o microfone fechado, mutam e vão fazer outras coisas que não são envolvidas com a matéria. E aí todo mundo afunda. E o Rafael Luxemburgo, os 3 pontos ruins dele, ele comentou que isso afetou muito a economia. E é uma área que ele já trabalhava, então muitos locais onde fecharam, isso dificultou para muitos colegas que estavam procurando fazer estágio. Isso é uma coisa que um ponto muito... a instabilidade da vacina, ele atualmente mora na Alemanha, então chega não chega na vacina, reabre, não reabre o comércio, é uma coisa que atrapalhou muito as escolas. E ele falou que esses eram os 2 grandes negativos que ele via. E os 3 pontos positivos é que ele conseguiu estar próximo da família, da namorada dele, eles planejam ter um filho, mas espero que dê certo. E que ele pôde realmente se dedicar a fazer o que ele ama. A pandemia possibilitou que ele saísse de Luxemburgo, ele mudou-se recentemente para a Alemanha. Ele tinha um grande emprego num banco de Luxemburgo, e pôde fazer o que ele realmente gosta. Ele percebeu que nem só era pautada a vida dele, ele podia fazer o que ele realmente gostava, que era ser gerente, não era trabalhar como operacional, sendo só mais um número em um banco que sequer dava a mínima para ele. E sobre a plataforma em si, ele falou que os estudantes de Luxemburgo, no geral, estão lidando bem, eles conseguiram lidar bem, mas a instabilidade da questão da vacina afetava todo mundo de uma maneira maléfica, de certo ponto. E é isso. João? Bom, muito obrigado. Saindo novamente um pouquinho do meu papel de host, queria agradecer muito a equipe do Tesla Coil, especificamente porque, uma das melhores coisas que surgiram para mim em toda essa bagunça que foi a pandemia, que está sendo a pandemia, foi ter a oportunidade de ter contato com vocês, de ter contato com gente maravilhosa, de construir um projeto que eu tenho tanto carinho quanto esse podcast. E, enfim, espero muito poder continuar com vocês durante muito tempo.
E, bom, é isso, gente. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem enviar nas nossas redes sociais. Tesla Coil Podcast no Instagram, teslacoilpodcast@gmail.com se vocês quiserem enviar um e-mail para ter um contato um pouquinho mais direto, e no Twitter, Tesla Coilcast. Bom, agora eu vou deixar um minutinho final para cada um, para caso vocês queiram deixar alguma mensagem de agradecimento para os ouvintes, enfim. É isso, pessoal. Muito obrigado. Então, vou chamar cada um. Gustavo? Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Eu gostaria de fazer as palavras do João, as minhas também. Entrei no Tesla em março do ano passado, mais ou menos 15, 16 de março, alguma coisa assim. E tá perto de estar um ano e tenho tido experiências muito boas aqui, que é uma coisa à distância. Então foi uma joia dentro disso tudo. E é basicamente isso. Muito obrigado por ouvir. Deem uma checada também se quiserem lá no Projeto Acelera. E obrigado a todos aí, Randall, João e Lívia, por gravar com vocês hoje. Sempre um prazer. Até mais. Inicialmente eu queria parabenizar o Gustavo por essa iniciativa de fazer esse projeto. Eu acho muito lindo e importante, tendo em vista o momento que a gente está vivendo, e parar para ter esse olhar e tentar ajudar o outro assim, sem pedir nada de troca, sabe? Muito importante. Eu conheço alguns exemplos que são aqui da minha cidade e eu admiro bastante. Gostaria de algum dia futuramente participar. E queria agradecer a você que escutou até aqui. Se você escutou até aqui, por favor, mande um e-mail pra gente com a seguinte frase. Que frase, gente? Vamos lá, eu tô sem ideia hoje. Chega logo, vacina. Boa. Gostei. Então, manda um e-mail pra gente com essa frase. E só mais uma coisa. Eu sei que você já deve ter escutado muito das pessoas falando, e pode parecer meio clichê, mas durante a pandemia, durante esse momento que a gente está vivendo, tente cuidar da sua saúde mental e se priorize o seu bem-estar, para que quando isso tudo acabar, você saia bem, não saia com tantas sequelas. É isso, gente. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima. Gente, eu tenho que agradecer também. Essa parte, eu tenho que fazer um agradecimento em inglês. Todas as entrevistas foram feitas e o pessoal gostou muito da ideia do podcast, eles ficaram muito envolvidos e eles fizeram questão de ouvir um agradecimento. Então, I have to say thank you so much for Slugman and Lara from Colombia, Serenity from Florida. Thank you so much for your attention. You are extremely kind with me. I just have to say thank you. And Rafael, thank you so much again. I loved to hear you talking about so I'm extremely happy with everything. And vocês que ficaram aí ouvindo a gente, eu queria agradecer também a sua audiência. Não tenho muito o que falar, só tenho que ouvir de vocês ouvintes. Então, qualquer dúvida, não esqueçam do nosso e-mail, qualquer comentário, qualquer sugestão. E se você quiser participar do podcast também, para assim, gente, eu tenho uma coisa muito legal para contar. Quem sabe você pode ser um ouvinte que participe conosco. Então, um abraço e até mais. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até o próximo cast.